Uma boa tarde mais uma vez a todos. Mais uma vez, porque já tentei várias vezes, né, nesta live e neste projeto, né, esse projeto de anunciar a escritura e, né, em série de vídeos, né, com convidados para nós aprendermos juntos. E quando se trata de tecnologia ou coisa do gênero, muitas vezes há esses, vamos dizer, esses bugs, né, que acontece. E muitas vezes não dá certo da primeira vez, né? Boa tarde, Regilda. Seja bem-vindo à live. E é esse projeto, né, que nós estamos aqui iniciando e que desde o meio-dia estamos tentando fazer essas transmissões, né, e partilhar o conhecimento para as demais pessoas, né? Isso é de suma importância que nós aprendemos a partilhar, não só o conhecimento, mas também o amor para com o próximo, né? Isso é fundamental. Acredito que quem tem amor para com o próximo fala a verdade para o próximo e compartilha a verdade, né? Então, estou aguardando aqui o convidado de hoje para esta série. Por mais que já esteja fora do horário que nós combinamos, mas não foi problema meu ou dele, mas sim problema técnico. Eu estou conseguindo, o Adão já está aqui, né? Ok, tá aqui ele, seu like, pronto. Adão, eu vi você comentando aqui, né? Não tá fácil, né? Não sei se é a internet aqui, ou coisa do tipo assim. Vou mudar. Eu uso os dados móveis e uso o Wi-Fi, né? E vamos ver o que acontece, né? Vamos ver aqui. Opa, conexão. Só tem 3 pessoas, mas não tô conseguindo ver. Não tô conseguindo ver. Tô tentando cuidar aqui. Opa, tá aqui, chegou. Mandei o convite para você, ó. Tá aí, tá adicionando. Só aceitar o. Opa, até que enfim, né? Ok. Vírus. Isso, isso, assim mesmo. Perfeito, perfeito. Tranquilo. Muito bem, então, muito bom. Ô, ô Adão, sem mais delongas, você Estou fala da ouvindo. onde, Adão? Você tá me ouvindo? Eu estou em Marabá, estado do Pará. Então, Isso, estado do Pará, né? Bem, você sim, foi convidado para participar desse projeto, certo? Esse projeto e de uma série, aliás, de vídeos, transmissão ao vivo. E você vai ser o primeiro, né? Vamos dizer assim, vamos fazer um tipo de uma introdução, né? Por conta do horário. O horário marcado era mais para sim. trás um pouco, mas aí por problemas técnicos nós não poderíamos, né? Vamos dizer assim, adentrar nessa transmissão e partilhar o conhecimento e assim sucessivamente. Já ciente também, Adão, de que o tema dessa série dessa série, vai existir outra série com outros temas diferentes, mas para começo de história, o tema é Tornei-me um herege por não crer na Trindade, porque isto é comumente falado entre alguns religiosos, né? Se você não crê na Trindade, você é taxado de herege, uma pessoa totalmente desqualificada para ser chamado cristão. Vamos dizer assim, vamos ter um bate-papo aqui, eu posso fazer pergunta ao irmão pode fazer pergunta a eu, assim, fazemos comentários sobre, dentro desse assunto,
se realmente dá prosseguimento dentro das escrituras esse raciocínio. Porque dentro da chamada teologia que nós conhecemos hoje, é muito apontado. Pessoas apontam e dizem, se você não crê na Trindade, você é um herege, herético, e um chega ao extremo, né? Eu estou até aqui com a conhecida Credo de Atanásio, se não me engano, né? Estou com ele aqui, e lá parece aparentar dizer que você não é salvo se você não crê na Trindade. O que você faz, o Adão, dentro desses parâmetros de introdução que eu falei aqui? Fica à vontade e disponha-se desse espaço para fazer os seus comentários iniciais, introdutórios sobre essa série de vídeo. É com você, Adão. Graça e paz para todos. Boa tarde aí para meu amigo Daniel. Quero parabenizar aqui pela iniciativa de criar essa série, porque ela vai ser uma série esclarecedora, né? De vez em quando, irmão, vou ouvir um ruído, porque eu estou numa avenida aqui, numa parte comercial, mesmo que seja aqui porta de vidro ou estabelecimento, mas ainda aparece alguma coisa. E a gente também está se recuperando também de uma gripe aí. Foi muito forte a virose aqui, tem 6 dias, mas já estou melhor. Tranquilo. Então vamos lá. Na realidade, desde o começo dos primórdios, escrituristicamente falando, Deus sempre apresentou um modo de crença para o seu povo, né? E esse modo de crença é que ele era um e que ele era único, exclusivamente o eterno. Ele não tinha nem ninguém à sua altura, ninguém para competir com ele, ninguém antes nem depois dele igual a ele. Então isso permeou durante muitos e muitos anos aí, até chegar à época aí do começo do cristianismo, aí no século I, século II. Só a partir dessa data que as pessoas começaram a questionar essa questão da unidade de Deus, ou bem conhecido em alguns lugares, o monoteísmo divino, né? Só a partir do século II começaram a questionar. Aí começaram a querer criar outra pessoa dentro da divindade, pelo fato de eles não entenderem quem era realmente Jesus. Então, por eles não entenderem quem era Jesus, se ele era homem, se ele era Deus, se ele era uma segunda pessoa divina, alguém especial, então eles começaram a filosofar em cima desse ponto aí. E daí começou a se estudar a respeito da divindade separada. Deus Pai e o Filho de Deus, ou Deus Filho, ou Filho Eterno, ou a segunda pessoa da divindade. Aí depois os apologistas gregos, que são mais conhecidos como pais da igreja, que na verdade eles eram mais filósofos e apologistas gregos, que queriam trazer para o cristianismo as suas ideias, ou levar a ideia do cristianismo para dentro das suas teorias, e fazer uma mesclagem. Então, nessa mesclagem, começou os erros cristológicos. As pessoas acreditaram em 2, 3, 4 divindades, como era o pensamento greco-romano. Isso mesmo, muito bom resumo. Assim, porque eu tenho observado, né? Eu estou até aqui, como eu falei no início do vídeo, com esse aqui o curso de teologia, né? Segundo a teologia, né? E aqui tem os credos, certo? Os credos. E dentro desses credos existe algo muito sério, né? Que deve se pensar por aqueles leitores da Bíblia, sinceros da Bíblia. É o chamado conhecido, acredito que o irmão que está me assistindo, você, o Adão também, acredito que conhece esse chamado credo de Atanásio, né? E, infelizmente, muitas pessoas usam descaradamente para apontar para um ser humano e dizer, você não está salvo porque você não crê na salvação, na Trindade, né? Você tem que crer na Trindade. Não crer na Trindade faz-se a pessoa como se fosse algo totalmente excomungado de uma certa comunhão. Isso há fundamentação bíblica? Será que isso os apóstolos ensinaram? Que é preciso você crer em uma Trindade, num chamado Deus composto de 3 seres, para poder você fazer parte de uma comunhão local, para você fazer parte do corpo de Cristo. Eu vejo isso o contrário aqui no que tange o credo de Atanásio. Eu vou falar aqui
mais resumidamente, no início diz: quem quiser salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé católica. A fé católica significa a fé universal, né? Então, não importa se está na Bíblia ou não está na Bíblia, tem que professar essa fé, é uma fé universal, unânime. O irmão entende o que eu estou falando, né? Aí aqui diz: quem quiser salvar tem que professar essa fé. E dentro dessa característica, né, chega-se a um ponto que vai dizer que, mesmo aqui na parte aqui, de sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Quem, pois, quiser salvar-se, deve pensar assim a respeito da Trindade. O que é que o irmão tem a dizer sobre esse credo de Atanásio, que ele fala severamente, e muitos teólogos e muitas pessoas seguem esse credo cegamente, sem analisar o contexto histórico, bíblico e lineado que diz realmente as Escrituras? O que o irmão tem a dizer sobre esse tal de credo de Atanásio? Primeiro, partindo do pressuposto das Escrituras Sagradas, o credo já é uma coisa humana, né? Isso aí já é um conjunto de crenças daquelas pessoas, que não tem base escriturística nenhuma. Por exemplo, na época dos apóstolos de Jesus, se alguém falasse que acreditava em uma trindade, esse sim era taxado de herege. Por quê? Porque essa palavra trindade vem da palavra trinitas, é uma palavra latina, foi cunhada aí por no ano 170 por Teófilo de Antioquia, também por Tertuliano, no ano 220 depois de Cristo. Esses teólogos, quando eles cunhavam essa palavra, ou falavam ela, eles não queriam dizer três pessoas distintas. Eles sempre explicavam que eles estavam falando de três modos ou três manifestações do único Deus. É como se fosse o modalismo da época. Então, eles estavam expressando como é que a divindade se manifestava de três formas, e não três pessoas distintas. Então, o credo de Atanásio já é um credo já depois de 325 depois de Cristo, depois de 481, aí formando essa teoria trinitária. Então, a teoria trinitária, ela não existiu como forma de dogma, como ensinamento, até o ano 381. Que até o ano 325, ainda não se falava ainda de três pessoas distintas. Se falava do Pai e do Filho. Porque as guerras unitárias, eles queriam saber se Jesus Cristo pré-existia, se Jesus era um com o Pai, se Jesus era igual ao Pai, ou se Jesus era inferior ao Pai. Se era criado, se era gerado, e assim sucessivamente. Então, esse era o debate. Quando eles começaram a formular esses credos aí, era exatamente para colocar na mente das pessoas aquilo que eles tinham interpretado nos concílios. Não era o que eles tinham encontrado na Escritura, porque a Escritura era bem clara, Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Marcos 2,29, o Messias ratifica isso, e os apóstolos pregam a vida inteira que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio morrer pela humanidade. Nós não vamos ver nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem Deus, nem Jesus Cristo pregando a Trindade. Então, de onde saiu isso? De um pensamento romano, de um pensamento pagão. Trago ali da Suméria passando para os egípcios passando para os babilônicos, depois para Roma e depois para a Igreja Católica. Então, eles adaptaram essa teoria, fizeram isso lei e dogma, e usaram o poder político para que qualquer pessoa que não seguisse essa teoria seria chamada de herege. E isso foi uma lei governamental, política, religiosa, quando o papado se uniu com a política. Então, na verdade, biblicamente falando, se a gente for olhar, herege é aquele que causa uma facção, aquele que não está de acordo com a doutrina correta, aquele que causa uma divisão, herege seria hoje, né, escrituralmente falando, aquele que não crê que existe um único Deus. Porque, se a gente fizer uma pergunta hoje, quem é herege? Quem crê no único Deus ou quem crê em três separados? Biblicamente falando, claro, que quem crê em três pessoas separadas, quem crê em três divindades, que tem o mesmo poder e a mesma potência, e nenhum é maior do que o outro, porém, os três são iguais, mas nenhum é Deus sem o outro, isso aí seria uma grande heresia para os apóstolos.
Se falasse para Pedro e para Paulo, dizer, olha, é o seguinte, eu queria te explicar aqui a respeito da Trindade. São três pessoas distintas, entendeu? E nem, ao mesmo tempo não é três, é um só. E esse um só não pode ser o único Deus sem os outros. Cada um a parte do outro. Os apóstolos e profetas diziam assim, olha, você tem que ser apedrejado, porque Israel não se aceita isso. Então, Como é essa que é a realidade. entende isso? Pois é, irmão. Eu fico rindo assim, mas é coisa de, não é coisa de rir, não. Mas o negócio é que procurar entender essa questão aí é causa de muito debate, né? Então, o que nós estamos tratando aqui não é questão isolada, né? É questão que, durante a história, como o irmão bem colocaste, começando no ano, nos anos lá de 300 a 400 depois de Cristo, inventaram, né? Criaram adaptações para, vamos dizer assim, para os assuntos que estavam ali envolvendo a divindade, como bem colocaste. Historicamente, eu analisando algumas enciclopédias, alguns estudos sobre a questão da divindade, deparamos com vários fatores. Letra A, que existia pessoas que pensavam diferente das outras. Letra B, e aquelas que pensavam diferente das outras criaram doutrina. E criaram um contra o outro. Aí surgem os grupos. E aí, como bem colocaste, o credo de Atanásio foi depois. Né? Primeiro aí houve o credo de Nicéia, depois o credo de Constantinopolitano. E esse credo aqui, o credo de Atanásio, é uma sujão, vamos dizer assim, uma fusão desses credos anteriores. Então, muitas coisas que foram faladas, eu estudando e aprendendo sobre essa questão, muitas coisas que foram faladas anteriormente nos credos anteriores, foi embutido nesse último. É encaixado como se os chamados pais da igreja tivessem falado. Infelizmente, foram acrescentadas muitas coisas, e hoje, quando eu me deparo com esse tipo de credo e vejo pessoas defendendo esse credo indiretamente, talvez o Adão, não sei se já passou por isso, mas pessoas que dizem ser cristãos, carregam a Bíblia debaixo do braço, abrem a Bíblia, leem a Bíblia, eles dizem que uma pessoa que não crê na Trindade é um herege. Então, nesse patamar de chamar alguém de herege, está se igualando à instituição católica, se igualando perfeitamente. Se fosse no tempo da chamada Inquisição, Idade das Trevas, aqueles que não estivessem de acordo com esse pensamento filosófico seria queimado na fogueira. Então, esse chamado cristão de hoje está andando de mão dadas, sem querer ou sem perceber, com o catolicismo romano. Porque quando eu vejo aqui, a última frase do chamado credo de Atanásio diz: esta é a fé católica, e quem não professar fiel e firmemente não se poderá salvar. Isso é um absurdo, porque, à luz das Escrituras, numa visão geral de Gênesis e Apocalipse, o Adão bem sabe, e talvez os caros internautas que estão me assistindo agora e vai assistir depois, pode observar que o monoteísmo da Escritura não é um monoteísmo composto, de três ínteres ou três seres. Nós vemos que Abraão, Isaac e Jacó, eles com certeza não criam numa trindade. Os apóstolos, com certeza, eu falo sem sombra de dúvida, não criam numa trindade. Isso foi passado posteriormente, formulado, como bem colocaste o Adão. Né? Então, como é que esses seres humanos aí, porque a Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 18 de 1 Coríntios, Paulo dizendo, e nós que somos salvos, é o poder de Deus. Como é que o povo de Corinto e Paulo, eles não crendo na trindade, como é que eles foram salvos? Essa fica a pergunta. Então é um absurdo, uma pessoa falando uma coisa dessa, eu acredito que é uma falta de conhecimento histórico e conhecimento bíblico no geral. Porque muitas pessoas, você sabe, Adão, que tem conhecimento bíblico, mas é aquele conhecimento restrito dentro de uma grade teológica e filosófica. Então ele defende de acordo com aquela panela, de acordo com aquela caixa que aprendeu. Né? E ele não quer sair fora, porque sair fora perde os amigos, perde alguns familiares e perde muitos privilégios dentro da sua comunidade. Não é assim? Ou eu estou equivocado? Não, você está certíssimo. Na verdade, eu fui trinitário 15 anos, né? Eu recebi Jesus como Salvador numa igreja trinitária. E eu fui trinitário 15 anos, ativo, né? Eu fui professor de seminário, professor de teologia, missionário, dei aulas em faculdades, universidade teológica, e fiz algumas teses em cima disso aí. Agora, uma coisa certa, que a gente tem que diferenciar. O que é escritura e o que é teoria.
A trindade não resta dúvida, é uma teoria. Todos os teólogos antigos, eles tinham a seguinte teoria. Todo lugar que se encontrava, façamos, ou desçamos, ou confundamos a sua linguagem, ele dizia logo, está aqui a trindade. Mas isso era uma teoria, porque eles viviam de copiar o pensamento dos outros. Eles não conheciam nem hebraico, eles não conheciam nem a história, eles não conheciam nem o que eles estavam falando. Então, alguém escrevia na revista Escola Dominical, passamos o ano nossa imagem. Aí, um escritor ia lá e dizia assim, está aqui a trindade. Aí todo mundo recebia e dizia, não, a trindade está aqui em Gênesis 26. Depois que se passou a analisar os textos, os contextos, e vieram vários dicionários ilésticos, hebraicos e gregos e aramaicos, foi-se descoberto que esse passamos não tem nada a ver com três pessoas, porque o plural pode ser plural de várias coisas. Pode ser plural de majestade, de poder, de glória, pode ser plural de atributos. Só não pode ser plural de pessoas, porque o próprio texto já exclui a possibilidade de existir um plural de pessoa, porque em 10.125 passagens, o Eterno diz que ele é um e ele é único. Então, quando Quantas alguém quer passagens? introduzir Quantas passagens? Repete aí 10 para nós. mil, 10.125 passagens do Ah, Tanakh, está escrito que Deus é um e é único. Então, se a gente colocar uma só, procurando uma só, que ele é três, ou que ele é triuno, não vai se encontrar. As únicas passagens que o trinitário, o teólogo trinitário, hoje já não usa mais, que usavam antigamente, para mostrar a trindade, seria Mateus 28, 19, no livro, já no Novo Testamento, 2 Coríntios 13, 14, Mateus 3, 16, 17 e 1 João 5, 7. Então, mas eles mesmos hoje, a própria Sociedade Bíblica Internacional e a Sociedade Bíblica aqui do Brasil, já mostrou que esses textos corrigidos não ensinam trindade coisa alguma, entendeu? Ali foi um erro de interpretação ou até mesmo uma glosa, um acrescentamento, porque a Igreja Romana queria encontrar algo no Novo, já que no Antigo Testamento não falava sobre trindade, que isso era teoria, eles não, já no Novo Testamento vamos encontrar, se não tiver a gente coloca lá. Aí o Ambrósio e os outros tradutores falaram para a comissão papal, olha, não existe versículo que fala sobre três pessoas distintas no Novo Testamento. Então foi quando eles disseram, então você encontre um, faça um manuscrito qualquer aí. E ele fez vários, né? Mas só que ele, na verdade, forçado a fazer isso, né? Ele fez, o que foi que ele fez? Ele só vão fazer o seguinte, mesmo que eles querem que eu coloque aqui sejam três pessoas, mas embaixo eu vou deixar uma pista dizendo que isso não está no original. Então, deixou uma pista na Bíblia, a Bíblia mais aclamada católica hoje, que é a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino, que é a Bíblia, né, de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino, ela mesma faz questão de explicar embaixo, os teólogos e alguns escritores embaixo, dizendo, olha, estas passagens não estão no original, ou pelo menos nos manuscritos mais próximos do original. Então, o que nós vemos aí é muito deducionismo. O que nós vemos aí na questão da teoria trinitária é só deduções. Agora, quando uma pessoa deixa a trindade, para ele, hoje, para a religião organizada, é a mesma coisa de você deixar a denominação. Se você deixar uma denominação, você é taxado de herege. Mas, na verdade, você está voltando ao original. Você está voltando o que era antes. Como era antes. Porque se não existe trindade nas escrituras e você professa a doutrina do único Deus e seu Filho Jesus Cristo, quem está correto é você. Você está de contramão da religião organizada. Então, para eles, você vai ser um herege sempre. Até porque hoje nós vemos já teólogos reformados e grandes teólogos dizendo, olha, não existe base bíblica para a trindade. A trindade é simplesmente um pensamento filosófico, uma forma de explicar o eterno, a divindade. Então, ele já reconhece isso. Porém, existe uma ala muito pequena, principalmente a ala pentecostal, que eles se apegaram tanto à trindade que para eles largar isso aí é a mesma coisa de largar a salvação. Só que aí é outro erro mais grave, porque a salvação está em Cristo Jesus. A Trindade nunca salvou ninguém. Quem salvou a pessoa foi o Senhor Jesus Cristo que executou o plano do eterno aqui na Terra. Então, a gente só está de contramão da religião e da doutrina trinitária, humanística e filosófica. Agora nós estamos de acordo com a Torá, de acordo com a Tanakh, de acordo com as Escrituras, por
quê? Nela não se encontra a doutrina trinitária. Isso mesmo. Então, como bem colocaste o irmão, o Adão aí, que tanto na Torá e na Brit Hadashah, que é o chamado Novo Testamento, se nós analisar numa forma geral, eu sempre gosto de falar no contexto geral, né? Porque de forma isolada você pode fazer quase todo tipo de doutrina, né? E então nós não vamos achar, nem na Torá e nem na Brit Hadashah, mas vamos achar o quê? Achar que Deus, ele é um ser indivisível, um ser único, né? Como é bem colocado dentro do contexto judaico, e tem o seu filho. Nós temos um texto muito claro, que combina com toda, vamos dizer, com toda a semântica do contexto geral. Inclusive é conhecido, mas pouco respeitado, das palavras que saiu da boca do próprio Mashiach, do Messias, o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, em livro de Yahunão, que é João capítulo 17, versículo 3. É o texto áureo para esta questão, né? Que o Senhor Jesus Cristo ele fala que conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aí encerra um assunto sobre essa questão, né? Mas, como bem colocaste, irmão, existem textos nas chamadas versões que nós temos hoje, encharcado de, vamos dizer assim, de um tipo de acréscimo, né? Um jeitinho do próprio ser humano tentar dizer que existe a trindade. Né? Infelizmente existe isso aí. E quando nós estudamos todas as versões, não todas as versões, mas algumas versões sobre esse assunto, aprendemos que a salvação, como bem colocaste o Adão, não depende de uma crença filosófica. A pessoa, não, mas não é filosófica, não é bíblica a trindade. Quer ver como é filosófica? Um Deus em 3 pessoas. Os 3 são chamados de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 seres distintos. Mas esses 3 seres distintos não são 3 deuses. São apenas uma pessoa. Ou seja, um Deus. Mas, ao mesmo tempo, são 3 seres separados. Ao mesmo tempo, também não é. É um em uma essência. E a terceira pessoa da trindade, ou seja, é muito complicado, é muito complexo. É filosófico, é filosofia pura. Ao estudar. Então, eu fui chamado trinitário, né? Durante mais de 10 anos também. E quando comecei a estudar a escritura, e continuo estudando sobre essas questões, tenho aprendido bastante que não se encaixa, como eu costumo falar, pode provar a trindade dentro da filosofia, dentro da argumentação de arranjos teológicos, dentro da teologia, mas dentro da Bíblia, só se for isolar o texto e distorcer e dizer o que o texto não diz, para poder dizer que ali é uma doutrina chamada trindade, infelizmente. Mas o que me chama mais atenção, Adão, é a pessoa apontar e dizer para o outro que o outro não é salvo, não está salvo, porque não crê em determinada doutrina, inclusive sobre a trindade. Isso eu acho um absurdo, né? E por quê? Porque essa pessoa aponta para mim, os donos da chamada dona salvação, né? Os donos da salvação, ou seja, aqueles que dizem assim, você está salvo e você não está salvo. Você está salvo, você não está salvo. Esses donos da salvação deveriam se apegar ao que diz a Escritura, e não a argumentos filosóficos. Né? Por mais que a filosofia, existe aliás, a teologia existe algumas ferramentas muito úteis, muito bom, como hermenêutica, exegese, enfim, são muito boas essas ferramentas, mas para quem não sabe usar com má intenção, infelizmente causa essa bagunça dentro do chamado cristianismo atual. Em vez de entender a Bíblia e levar para dentro da teologia, não, eles procuram entender a Bíblia através dos óculos da teologia. E aí é distorcido para fazer aquilo que eles bem mesmo querem, né? É o bel prazer, vamos dizer assim. Né? É muito complicado. Eu acredito que é um assunto que não para por aqui, né? E quando nós analisamos a Escritura, vamos perceber isso aí, né? Alguns textos que aparentemente diz que tem trindade, mas aparentemente, analisando o contexto, nós descobrimos que não é nada disso, né? Eu analisando, o Adão aí tem um bocado de ano, talvez, que estuda sobre esse tema. Tem quantos anos, Adão, que você estuda sobre esse tema, sobre a divindade? 25 anos. 25 anos, né? Eu estou com alguns dias, então muito pouco, né? Mas como tem os outros irmãos que estudaram mais, passa a informação e como você tem interesse, você aprende juntamente com aquele. É interessante. Então, até uma pessoa que se esforça muito, estudou muito, passa a informação para outra pessoa que estudou mais pouco e acaba aprendendo aquilo que aprendeu muitos anos. Isso é fantástico, isso é algo maravilhoso, né? Então, eu tenho aprendido bastante com várias pessoas, né?
E ao aprender, tenho compartilhado, não tenho ficado calado. Muitas pessoas dizem, você fala só sobre esse aí. Não é só sobre esse aí. É, é uma questão que, quando você descobre um tesouro, você quer mostrar para todos. Vamos dizer assim, como aquela parábola daquela mulher, né? Que encontrou a dracma perdida, chamou a vizinha, fez uma festa e tal, e manifestou-se. Então, você tem uma verdade tão clara na Escritura, de Deus, do Criador, que quando você olha para a Escritura, você vê algo, você fica assim, abismado. Por que eu não vi isso antes? Né, Adão? É porque eu não vi isso antes. É muito complicado quando você se depara com situações de pessoas dizendo, você não está salvo, porque você você é um herege, porque você não crê na Trindade, é isso aqui. Então, Paulo, os apóstolos, tudinho é herege. Né? Abraão, Isaac, Jacó, todos são hereges. Então, eu quero fazer parte desses hereges, desse grupo de hereges, né, do passado. Paulo foi taxado de herege, quando não estava seguindo o ramo vamos dizer assim, o rumo dos fariseus. Foi taxado de herege. Né? Então, muitas vezes, a pessoa ser taxada de herege é até um elogio, né? É mais ou menos isso. É verdade. É. Então, vamos aqui dar na consideração final. E, oi, meu filho, dando a consideração final, eu acredito que. Vai lá, vai, depois me vem. Eu acredito que já foi uma boa introdução, né, para esse tema. Talvez em um outro domingo nós podemos continuar falando sobre essa questão, respondendo alguma pergunta que vai surgir nessa live, certo? Isso é de suma importância, né? E agradeço desde já também pela presença do Adão, né, que teve paciência e está aí compartilhando o conhecimento dele. E pode dar suas considerações finais, Adão, e agradeço desde já a sua presença em compartilhar o que você já aprendeu sobre essas verdades, sobre a divindade. Amém. Eu que agradeço, irmão Daniel. Na verdade, assim, como a gente não teve a oportunidade de começar mais cedo, por causa de problemas técnicos, mas, assim, para os ouvintes aqui é uma parte introdutória, vai ter outros vídeos dessa série e vai se falar bem profundamente a respeito do assunto, né? Porque João 17, como foi citado pelo irmão Daniel, 3, se a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, pregar qualquer outra coisa que não esteja relacionada com a vida eterna, isso é periférico. Você pode falar sobre cura divina, batismo do Espírito Santo, mas são periféricos. A parte principal é a salvação. E a salvação está onde? É em Cristo Jesus. Por isso que ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus veio nos dar a conhecer o Pai. Ele veio mostrar quem é o Pai, como o Pai pensava, como o Pai vivia, porque ele é uma manifestação visível do Pai. Ele, propriamente dito, ele é a cópia exata, perfeita do Pai. Então, se a gente não seguir esse estudo, se a gente não seguir essa linha, esse parâmetro que ele colocou, que é o conhecimento do grande Deus, do eterno, do Criador, o que a gente está fazendo? Nada nessa vida. Porque não adianta ser teólogo para escrever livros e livros de teorias que não têm fundamento. Como, por exemplo, eu tenho mais de 70 grupos e eu tenho 700 pastores, notícias de pastores do mundo todo que abandonaram a Trindade, teólogos, pastores, estudiosos. Por que eles abandonaram? Porque eles foram revelados por Deus na Escritura, claro. Eles entenderam que isso era um dogma e eles não olharam para a oposição. Eles deixaram, porque eles entenderam que se eles continuassem pregando esse engano, haveria um prejuízo lá na frente. Eles como líderes e nós como líderes, nós vamos ser cobrados, não resta dúvida. Porque o povo comum, o povo precisa conhecer a verdade, mas é da forma certa. Não é uma cisterna rota misturada com doutrina pagã, misturada com filosofia, com mistério, que a pessoa chega lá, quando você vai nos seminários e nas conferências que eu já tive, a gente perguntava o seguinte, como é que funciona a Trindade? Eu mesmo sendo trinitário, perguntava para os mestres. Eles diziam o seguinte, olha, melhor você nem mexer nisso aí, porque isso é um grande mistério. Né? E Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz que o mistério de Deus é Cristo. E Cristo já foi revelado. Então não tem mistério algum. Nós estamos com as escrituras aqui para ser aberta para todo o povo. Uma vez, Filipe perguntou para o Eunuco, disse assim, você entende o que lês? Estava lendo o profeta Isaías. Ele disse, como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique?
Aí foi quando abriu as escrituras e explicou para o eunuco, ele recebeu o Senhor Jesus Cristo e foi batizado. Então, essa é a obra de qualquer pessoa que ensina as escrituras, é mostrar a salvação em Cristo Jesus sem nenhum tipo de mistério. A Trindade, ela complica, a Trindade traz problema para as pessoas entenderem, e além do mais, ela causa choque com a revelação do único Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe. Próxima oportunidade nós estaremos entrando propriamente dito na teologia mesmo monoteísta, dentro das Escrituras, mostrando contextos, respondendo perguntas. Aquilo que tiver ao nosso alcance, estamos aqui para servir. Isso mesmo. E na próxima etapa, se o Eterno permitir, eu estarei falando aqui de alguns pontos que são pedra de sapato, ou seja, uma pedra no sapato que causou, vamos dizer assim, a minha desligação, tirado do contexto chamado trinitariano. Né? Algumas perguntas que não foram respondidas, algumas questões muito complexas que, infelizmente, eu preferi ficar com o texto simples que a Escritura nos apresenta sobre o nosso Criador. Um abraçadão, que o Eterno abençoe você. Um abraço a você, telespectador, meu amigo internauta que assistiu até agora e vai assistir. E estamos aí. Né? E obrigado pela participação. Né? Desculpa aí algum constrangimento, né? Que não deu para entrar logo. Mas é isso aí, é assim a tecnologia, né? Um abraço e até a próxima, se assim o Eterno nos permitir.